ao vivo pela terceira vez aqui nessa semana para a nossa terceira live de aquecimento ao nosso evento Você Engenheiro na Alemanha. Para você que caiu de paraquedas aqui, a gente está fazendo algumas lives para o aquecimento ao nosso evento que é relacionado à carreira de engenharia na Alemanha, tá? Então, eu tô aqui trazendo alguns tópicos que normalmente vocês me perguntam nas caixinhas e no inbox para ajudar vocês a entenderem um pouquinho a realidade daqui do engenheiro brasileiro aqui na Alemanha e ajudar vocês a tomar a melhor decisão da vida de vocês, tá bom? Show! Então, eu vou deixar a galera começar a entrar na live e o tema de hoje é como conquistar uma vaga de engenheiro aqui com pouca ou sem experiência, né? A dificuldade, o desafio aí do engenheiro recém-formado, ou enfim, alguém que está aí dentro da engenharia ainda estudando, como é que eu vou me destacar, né? Não tendo experiência, né? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Então, quero trazer para vocês algumas estratégias para que vocês entendam que, né, no final das contas, não é aqueles 10, 15 anos de experiência que vai fazer você conseguir a sua primeira oportunidade. Obviamente, quem tem experiência tem muitas oportunidades aqui, mas quem não tem experiência também tem oportunidades aqui e tem que olhar para as experiências que desenvolveu ou para as atividades que fez na vida aí com uma estratégia por trás, porque aqui na Alemanha o mercado de trabalho olha diferentemente as atividades que você desenvolveu aí durante a tua vida, tá bom? Então, o que eu gostaria de falar para vocês basicamente é para vocês que buscam trabalhar aqui na Alemanha como engenheiro ou como engenheira, primeiro de tudo é você entender aonde, né, você está no momento da tua carreira, né? Existem alguns perfis que vêm aqui falar comigo que são estudantes de engenharia, ou seja, estão na graduação, né? Escreve aí se você está na graduação, se você é formado, se trabalha na área, se não trabalha, fica à vontade. E tem outros que já são formados, recém-formados, e ainda não estão na área. Tem outros colegas que já são formados, já trabalham na área, mas não como engenheiro, né? E assim por diante. Existem diferentes perfis profissionais aqui. E para todos eles existe uma oportunidade, né? Então, você tem que olhar de forma estratégica para isso, para conseguir se mover, para conseguir a sua primeira oportunidade na Alemanha, tá? Então, eu tenho aqui um roteirinho, acho que vocês sabem que eu sempre sigo um roteiro para acelerar a conversa, para não ficar aí muito, né, no freestyle. Então, primeira coisa que eu trago aqui, o mercado de trabalho alemão, ele é diferente do brasileiro. Uma das coisas mais importantes que existem aqui e que eu vi a diferença é que existe um sistema para que os jovens profissionais adentrem ao mercado de trabalho. Como é que funciona isso? Eu vou dividir basicamente em dois grupos, tá? Os grupos dos técnicos, né? Ou seja, quem faz Ausbildung, né? Um técnico aqui na Alemanha, uma formação técnica, e quem faz, por exemplo, Duales Studium, ou seria algo como se fosse uma graduação somada à prática. Então, eu estou dividindo só em dois grupos, tá? Existe ainda o grupo da galera da universidade que estuda e, enfim, quando dá matéria faz estágio, trabalha e faz iniciação científica, mas eu estou dividindo aqui em dois grupos, a galera técnica e a galera da graduação que vai para a prática, tá? Por que isso é importante vocês entenderem? Porque existem sistemas aqui que já, desde o começo da formação, eles dão a opção, né? E, na verdade, você tem que buscar isso de você iniciar numa empresa ainda não formado. Você está estudando e trabalhando ao mesmo tempo, tá? Então, a Alemanha ela tem um approach de dar oportunidade do profissional ainda sem experiência, ainda novo, ainda imaturo, vamos dizer assim, profissionalmente falando, de iniciar na profissão. Então, eles estão acostumados
a ter esse tipo de profissional dentro da empresa, né? Obviamente, a gente está falando aqui de uma vaga júnior, de uma vaga entry-level, ou de um estágio, ou de um trainee, todos esses tipos de oportunidades que nós podemos utilizar, né? Então, as empresas alemãs, a maioria delas, elas têm programas para trazer esse tipo de profissional, para trazer profissional que está em formação, profissional que está entrando, começando a carreira. Existem empresas, por exemplo, que tem vagas para que vocês se volta. Acho que deu uma travada por causa da internet, mas acho que voltou. Vamos lá. Voltando ao tópico. Então a Alemanha, ela sabe que profissionais, eles estão em formação e eles não vão performar no começo, tá? Isso aí é super tranquilo em relação ao seu processo de desenvolvimento. Você não precisa sair trazendo resultado atrás de resultado no começo. O que você precisa, e obviamente isso aí no Brasil, em qualquer país do mundo, é mostrar proatividade, é mostrar energia, mostrar motivação, estar aberto a aprender, né? É ser coachable, ou seja, alguém vai lá e te explica que está errado, faça assim, você está lá de ouvido aberto, anota, melhora e etc. Isso aí tem que estar em você, com certeza, né? Então, se você, independente da tua idade, independente do teu momento, se você chegar com a cabeça fechada de, sei lá, eu sei tudo, ou feedback pegar mal, né, de você, não gostei do jeito que ele falou. Aqui na Alemanha o feedback é super direto, super sincero, tá? Então você tem que estar realmente de peito aberto para aprender. Se você quer entrar numa vaga de entry level, uma vaga de junior, mesmo que você tenha uma outra senioridade, por exemplo. E se você tem a senioridade junior, fica tranquilo, fica tranquila, porque, como eu falei para você, não é esperado uma alta performance, não que você tem que ficar lá só olhando e não fazendo nada, né? Muito pelo contrário. Mas eles sabem que tem uma curva de aprendizado e que você vai estar meio moscando, vai estar procurando o que eu vou fazer ou eu preciso de ajuda. E você vai normalmente receber a ajuda de um funcionário, engenheiro pleno ou sênior, normalmente sênior, tá? Que já está ali uns mais de 7 a 10 anos. Então, isso aí é uma coisa que você precisa entender desde o começo. Se você entendeu isso, que a Alemanha está aberta a fazer isso, você já vem mais tranquilo. Porque o que eu sinto ouvindo vocês, e na época que eu estava me aplicando também, é que não tinha oportunidade para júnior, né? Não tinha oportunidade para quem estava começando. Tava bem desafiante para mim, para conseguir um estágio. Foi o Odo Borogodó, foi difícil mesmo conseguir. Acho que eu me apliquei fácil, sei lá, a algumas dezenas, sei lá, uns 40, 50 processo seletivo para estágio, para conseguir um estágio na época da graduação. E como eu falei para vocês no final ali, e eu vou contar mais, né, durante o nosso evento Você Engenheiro na Alemanha, eu vi que eu ia estagnar, que eu ia ou ficar no estágio ou ser dispensado e ficar desempregado. Então foi aí que deu o start de eu tentar alguma coisa fora do Brasil, né? Legal, então, como eu falei para vocês, na Alemanha eles são abertos a pegar o engenheiro, a engenheira cru e ajudar ele a montar isso, né, a carreira profissional. Isso aconteceu comigo, né? Eu entrei aqui como engenheiro júnior, eu nunca tinha trabalhado como engenheiro, eu nunca tive um engenheiro na carteira, foi a primeira vez, e aqui na Alemanha. Então eles penaram, com certeza, porque muita coisa eu tinha que explicar mais vezes, eu não entendia como funcionava o processo, e ainda assim, né, não no meu idioma, né? Então foi bem desafiante, mas eu perseverei e eu tava todo dia com um caderninho e uma caneta todo santo dia. Não só por aprender o idioma, né, junto com o processo, mas também para entender e não ficar fazendo a mesma pergunta, né? Esteja pronto para aprender algo, estudar em casa e no outro dia ter pergunta nova, não ter a mesma pergunta, né? Não repetir a mesma coisa. Isso é muito importante, tá bom? Então, beleza. Então eu vou descer aqui nas minhas anotações para falar com vocês um pouquinho. Tá, como é que então eu vou conseguir uma vaga
como engenheiro, como engenheira, ou até, enfim, estágio, sem experiência. A palavra sem experiência, eu acho que já expliquei um pouquinho na última live, é um pouco fora do contexto. Por quê? Porque no Brasil, se você for contar experiência, né? Ah, eu quero trabalhar como engenheiro. Você tem experiência? Não, porque você não tem experiência como engenheiro, né? Só que na Alemanha, tudo é levado em conta. Tudo é levado em conta, de verdade. Eles realmente prestam atenção no que você faz de forma paralela aos estudos, né? O que você faz realmente fora aí do horário de trabalho. Então, tudo que você faz é importante para mostrar para eles quem é você, né? Quem é o profissional, quem é a pessoa, né? Engenheiro e engenheira que está vindo para cá. E importante é você entender que tudo que você fez até agora, durante a graduação, né? Imagina aí, vou citar aqui mais ou menos, tá? Imagina-se que eu vou começar a citar aqui do ensino médio até agora. Pensa tudo que você fez, tudo, fora, durante o ensino médio, seja projetos, seja esporte, seja, enfim, grupo de estudo, estágio, trabalho voluntário, iniciação científica, qualquer coisa extracurricular. Pensa, tudo isso que você fez conta na Alemanha, né? Obviamente, você vai ter que saber como colocar isso no currículo para soar interessante, para você conseguir se destacar como ou uma soft skill que você desenvolveu ou uma hard skill que você desenvolveu. Imagina, dá um exemplo, tá? Imagina-se que eu encontrei uma vaga para uma empresa que ela fabrica bicicletas, né? Eu tô falando isso porque eu vi uma vaga esses tempos atrás em relação a engenheiro de aplicação numa empresa de mountain bikes. E imagina-se que eu vi essa vaga e eu falei, cara, e agora? Né? Não tenho muita experiência, que eu vou colocar? Eu pensando agora, de verdade, eu na minha adolescência inteira, eu trabalhei né, de forma, para mim, né, independente e até para ajudar os meus colegas, montando e desmontando bicicleta. Eu sei, cara, cada parte de uma bicicleta, cada parte, tudo de uma bicicleta. Isso porque eu gosto de bicicletas, eu andei muito de bicicleta, enfim, eu fiquei expert em bicicleta porque na época era o que eu mais gostava de fazer. Sei lá, fiz isso por 6, 8 anos na minha infância e adolescência, tá? Essa informação é importante para que eu traga para eles o porquê da conexão com a vaga, por exemplo. Né? Se eu não lembrasse disso e não falasse isso, né, talvez eu não criaria essa conexão e não faria sentido para eles, né, obviamente, dependendo da minha narrativa, de por que eu estou me aplicando essa vaga. Agora, se você encontrar isso, né, algo que você trouxe da infância, algo que você gostava de fazer muito, e ainda desenvolver habilidades, como, por exemplo, entender o funcionamento de toda a bicicleta, de todas as partes da bicicleta, de todos os componentes, você vai mostrar para eles, caramba, essa profissional, ela, apesar de não ter experiência, né, nesse exemplo aqui eu não tenho experiência, né, de não ter experiência, pelo menos ele é interessado no tópico, ele sabe disso, enfim, daí você pode montar a sua narrativa inicial em relação a isso e daí conectar com a graduação, né? Por exemplo, me interessava muito por bicicletas, por componentes, por montagem, e daí resolvi fazer um curso profissionalizante. No meu caso, eu fiz Senai, né? Daí fiz formação continuada no Senai, fiz toda a parte de usinagem convencional, CNC. Depois do Senai, eu não parei, fiz curso técnico, né, curso técnico em mecânica. Trabalhei como peão no chão de fábrica, né, realmente aí trabalhando de madrugada, dormindo em pé, às vezes, né, realmente puxadão. E, cara, na minha cabeça tava só, eu quero me desenvolver, eu gostei muito dessa área, mas eu quero buscar mais. Então, parti para a graduação e escolhi engenharia mecânica, que era realmente o que parecia ser mais
passante para o que eu gostava de fazer. E assim por diante. Então, a tua narrativa, né, quando você for fazer uma entrevista, quando você for mostrar um pouquinho sobre a tua carreira, ela tem que estar casada, tem que estar passante para soar atrativo pro tomador de decisão, para a empresa. E aí, como eu falei para vocês, eu nem estou falando de experiência, né, de experiências profissionais, eu estou falando de experiência de vida. Né? Então, você tem que entender que isso aqui é muito importante. Então, eu citei aqui, eu tenho até uma lista, eu vou falar para vocês, e cara, presta atenção que tudo que eu vou falar aqui gera uma habilidade ou atividades que ajudam você a mostrar que você vai ser um bom profissional. Tá aqui, ó. Pega o que você pode colocar no teu currículo ou mostrar isso e dar exemplos, né, de desenvolvimento de skills com essas atividades. Mais uma vez, vamos lá. Estágio, iniciação científica, projetos extracurriculares, equipes de competição, né, de universidade, trabalho voluntariado, esportes em equipe, individual também, organização de eventos, grupo de estudo, apresentação em público, coral, orador, curso de idioma, ou seja, você sendo professor, lecionando, ajudando, sendo monitor, dando mentoria, participação de grupo de comunidade, né, participando de desafios, né, Olimpíada de Matemática, tudo isso, sabe, assim, sem os seus hobbies, os seus projetos que você desenvolveu na sua casa, instrumento que você toca, esporte que você praticou, se você faz arte, né, pinta, faz design, participação de centro acadêmico, planejamento de viagem, gestão financeira pessoal, ou, enfim, de um projeto, de um grupo, né, trabalho freelance. Então pensa a quantidade de coisa que você pode utilizar para mostrar que você tem experiência. E a experiência, como eu falo para vocês, não é só experiência dentro da engenharia, pode ser experiência fora da engenharia. Né? A Alemanha, ela preza muito por isso. O que ela quer entender é qual que é a lógica da tua experiência. Por que que você fez aquilo? E o que que se desenvolveu dentro daquela oportunidade de trabalho? Né? E daí vem o que eu falei já uma vez na live anterior, mas eu vou repetir porque é muito importante. Habilidades transferíveis. Isso aqui, ó, você pode ter certeza, é uma das chaves para você que não tem experiência ou que tem pouca experiência, fazer a conexão com a vaga de engenharia. Porque, como eu já falei, e vou repetir, se você foi orador, enfim, você foi orador na igreja, tá? O que tem isso a ver com a engenharia? Né? Se você olhar assim rapidamente, nada, né? Nada a ver. Só que, agora imagina, você pegou você viu uma vaga no time comercial, time de vendas, ou time que trabalha com clientes. Você ter habilidade de comunicação, habilidade interpessoal, empatia, né, simpatia, carisma, isso é muito importante. Então, você mostrando exemplos factíveis, exemplos da sua vida, situações onde você subiu no palco, que você ficou, tomou a palavra, né, representou, liderou, isso é muito importante. Então, independente de onde seja, você tem que entender isso. Se você desenvolveu atividades onde você desenvolveu tomada de decisão, pensamento analítico, trabalho em equipe, liderança, comunicação e assim por diante, você precisa colocar isso no currículo e você precisa fazer a conexão entre essas atividades e a vaga que você vai se aplicar. O segredo tá aqui, de verdade, o segredo tá aqui. Foca em fazer esse link, essa conexão. Porque qual que é o problema? Eu vejo uma galera fazendo isso. Pega lá, eu vejo currículo, né? Primeiro erro, currículo não é o currículo de estilo alemão. É aquele currículo feito no Canva, com divisória no meio, do lado esquerdo tem uma foto e um monte de habilidade listada, do lado direito lá as empresas, né? Listadas aí em ordem cronológica inversa. Primeiro erro, aquilo, você está falando de você especificamente, você está citando algumas habilidades normalmente relacionadas à engenharia, algumas soft skills soltas. Cara, quem que vai olhar para suas soft skills? Vou dar um exemplo, tá?
trabalho em equipe, liderança, comunicação. Legal. Isso aí, de verdade, não ajuda em nada se você não dá o exemplo. Será que você vai ter a chance de chegar numa entrevista para explicar como é que você desenvolveu essas atividades? Então, o mais importante é você conseguir provar que você tem a habilidade. Ou seja, ela constar ali, uma palavra-chave, talvez pode ajudar, talvez não, dependendo se essa palavra-chave está na vaga, né? Se essa palavrinha está lá e a pesquisa ali visual do tomador de decisão, o escaneamento vai ser feito de acordo com as palavras da vaga. Então, se o seu currículo tem palavras semelhantes à vaga, o cérebro dele vai falar: esse engenheiro, essa engenheira é passante, dá match com essa vaga, né? Entende o que eu estou falando? Sabe aquela parada de recrutador tem 7 segundos para ver o currículo, ou em 20 segundos ele decide, ou enfim. Existe verdade nisso, no sentido de que ele busca o quê? As palavras-chave. Ele busca aquilo que vai prender ele a continuar olhando para o teu currículo. Ele vai escanear da parte superior esquerda para a direita e para baixo, né? Tem até um mapa de como a pessoa escaneia uma folha. Você pode fazer isso você mesmo, você vai ver como é que normalmente você faz, tá? E ele fazendo esse escaneamento, se ele não achar esse tipo de palavra-chave, certamente ele vai baixar a chance de ele continuar vendo próxima folha ou próximo documento, e como ele tem um bolo de aplicação, provavelmente vai deixar passar, tá? Tem muito recrutador que lê tudo, mesmo não tendo as palavras, ele quer entender, mas tem muito recrutador que, como eu falei, tem uma cacetada de aplicação, ele vai fazer escaneamento, ou ainda ele vai usar ATS, e o ATS vai fazer essa filtragem, né? Então vai acelerar o processo dele de falar: olha, esses candidatos, imagina que tem uma vaga, 100 currículos, e o ATS mostrou que 20 currículos estão mais passantes, né? Tem mais palavras-chave, tem mais conexão com a vaga, né? Então, o recrutador certamente vai dar atenção aos primeiros 20. Depois, né, se ele tiver tempo, se ele precisar, ele vai olhar com certeza os outros. Se não, com os 20, se fechou ali um número bom para ele entrevistar, pelo menos, sei lá, para uma vaga tem 20. Ele vai escanear, talvez ele consiga aí falar com 4, 5 candidatos, né? E esses 4, 5 candidatos vão ser os melhores candidatos dele para escolher qual vai ser o candidato, né? Para a próxima fase, etc. Né? Normalmente 2, né? No máximo 3, no máximo fica entre 3. Eles não gastam tanto com candidatos, não fica muito candidato na rodada, até porque é muito tempo despendido, né? Então, você precisa trazer essas habilidades à tona e provar elas. Você precisa provar por A mais B que você tem e desenvolveu-as, né? Então, a coisa que eu quero trazer aqui para vocês, o resumo de tudo a experiência que você acha que você precisa ter, na verdade, é o que você já fez. É a atividade extracurricular que você já fez, é a habilidade que você já desenvolveu fazendo outra coisa que nem é na engenharia, talvez, mas que você precisa mostrar e precisa adequar com a vaga que está se aplicando, né? Como eu falei para vocês têm que olhar para as vagas que são mais passantes ao seu perfil. Não adianta você agora, nesse momento, falar: pô, Gerson, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo para você entender o que eu estou falando, tá? Você é engenheiro júnior, engenheira júnior, e olhou lá para a vaga sênior, né? E falou: cara, eu quero muito essa vaga agora. Tipo, não faz sentido você ficar mirando numa vaga que está pedindo coisa que você vai ter que trabalhar muito para buscar ou que vai levar muito tempo. Então, busque uma vaga. Eu estou falando só de senioridade aqui para você entender, mas eu estou falando agora, eu estou querendo provar para você que os pré-requisitos das vagas, né, você não precisa ter todos eles, mas você precisa ter um certo match, eu digo entre 60% a 70%, para você ser um bom candidato, ser uma boa candidata. Menos que isso, eu diria que você está jogando na loto, porque daí realmente é muito fora. E nessa porcentagem de 70%, 60% a 70%, os outros 30% a 40%, você precisa olhar para a tua carreira, para a tua vida profissional,
para a tua vida pessoal e falar o que eu desenvolvi que é semelhante ou que tem uma ligação com aquilo. Porque você tem que criar a sensação que talvez você não seja perfeito, né? Não seja o ideal, mas você está em movimento, você já teve contato, você já fez algo semelhante, o que ajuda você a dar o próximo passo e conversar com o recrutador, com a recrutadora. Qual que é o nosso intuito aqui, galera? O intuito principal de uma aplicação é a conversa, é conseguir a entrevista. O teu intuito é se vender da melhor maneira possível para você conseguir ter um tete-a-tete com o entrevistador, com o recrutador, com o tomador de decisão, tá? Esse é o seu intuito, nada mais, né? Você não quer fazer uma aplicação, sei lá, para, enfim, já conseguir uma oferta de trabalho direto. Isso não vai dar. Você não quer porque, sei lá, você vai somar oportunidades. Você quer porque você precisa passar para a primeira, para a próxima fase. E é assim, cada fase você tem que mirar em alguma coisa. A primeira fase é literalmente como é que eu posso passar para o recrutador ou para o tomador de decisão que eu sou o candidato ou a candidata, né, o engenheiro ou a engenheira, que tem um perfil mais semelhante com o que ele busca. E é por isso que eu falo para vocês que o autoconhecimento e olhar para a vaga e fazer esse match de cada ponto das tarefas que a vaga lista como responsabilidade sua ou de quem entrar no cargo, né, na vaga, os requisitos, e você vai dando match, e você vai colocar o teu currículo, a vaga lado a lado, e tem que dar match em tudo, entendeu? Em tudo que eu digo no sentido de não 100%, que você tenha tudo, só que você tem que encontrar uma maneira de eles olharem e ver esse match, né? Ou seja, colocar de umas palavras, eu já dei até exemplo, de que você teve contato com algo. Ah, Gerson, eu não mexi naquele software que eles pediram, mas você mexeu em algum software? Você mexeu em algum software que faz a mesma coisa que eles pediram? Talvez não é o mesmo software, mas você já trabalhou com algo semelhante. Ou, enfim, tenta achar uma conexão. Essa conexão vai ser importante para você não ser dispensado de primeira e você conseguir a primeira conversa com o recrutador, né? É isso. Não existe candidato perfeito. Não existe candidato perfeito, tá? Então, o mais importante é, você não tem experiência, legal. Eu também não tinha experiência. Mas o que eu fiz? O que eu fiz? Eu olhei para tudo que eu fiz na minha vida, tudo. Para vocês terem uma ideia, até esporte estava, ou está no meu currículo. Até esporte está no meu currículo. Por que é importante? Porque eu, com aquela experiência esportiva, eu consegui provar para eles, né, o trabalho em equipe, a liderança, enfim, e também sucesso que eu digo assim, como é que eu falei isso em português, meu Deus? É que eu pensei, Erfolgreich, que tem um bom desempenho, que tem uma boa capacidade de alcançar bons resultados, né? Então, é isso. Pensa aí, o que você fez de bom? Sei lá, eu ganhei uma competição, né, sei lá, de redação. Eu ganhei uma competição de criatividade. Cara, traz tudo que você tem aí. Pensa nas medalhas que você ganhou, em tudo que você fez de alguma forma. Campeonato de xadrez, traz para o currículo. Traz para o currículo, ou se não couber no currículo, traz para a carta de motivação. De alguma forma, para você provar que você é o candidato ideal, mesmo não sendo o candidato perfeito, no sentido de ter tudo, tá? Traga tudo. O autoconhecimento é a coisa mais importante para você conseguir fazer a melhor narrativa para a vaga que você deseja, né? Ou seja, saber exatamente tudo que você fez, tudo que você desenvolveu, tudo que você está trabalhando para melhorar e para desenvolver. E é isso, é basicamente isso, tá? Galera, tô vendo que vocês estão mandando um monte de texto aqui, pergunta, eu vou responder, só tô finalizando aqui mais uma coisa. Exato, eu já falei pra vocês e é verdade. Se você não provar que você tem aquela habilidade, não vai fazer sentido nenhum você colocar isso no teu currículo, né? Você precisa provar isso, você precisa provar na entrevista, quiçá, né? Imagina, acontecer de...
Ah, eu sou comunicativa, ou então comunicação é meu forte. Chegar em entrevista, por que comunicação é seu forte? Você vai ter que desenrolar. Primeiro, a entrevista vai ter que ser um sucesso, porque a comunicação está lá como seu forte, e você vai ter que desenrolar com exemplos. Me mostra quando você teve sucesso com a comunicação. Me mostra quando você realmente conseguiu desempenhar, conseguiu aí, com a comunicação, ter bons resultados. O que faz você ser bom em comunicação, enfim. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem que vocês precisam olhar para vocês, para o que vocês têm. Cada um é de um jeito, galera. Adivinha? Eu vou ser bom em comunicação, mas não vou ser bom em multitarefa, né? Como eu não sou. Eu não sou o cara que sou multitarefa. Eu faço várias coisas, mas acredite, eu gasto aí memória RAM e gasto vida útil, né? Então, mas tem pessoas que são bons em multitarefa, desenvolvem várias atividades muito bem, etc. É isso, você tem que achar o que você é bom, o que você realmente manda bem, como é que você desenvolveu isso, fazer narrativa para tudo, beleza? Agora eu vou para as perguntas. Deixa eu tomar um gole aqui de água. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora eu vou para as perguntinhas. Boa tarde. Eu sou engenheiro civil há 3 anos, mas trabalho em construção civil há 15 anos. Também sou técnico de edificações. Show de bola, Jardel. Baita currículo. Ricardo, eu já moro na Alemanha, estou na graduação em engenharia de produção na Unigram, Pod Ansbach. Legal, seja bem-vindo, Ricardo. Como é a aceitação para as vagas júniores mais acima dos 40 anos? Olha, eu não tenho como falar para você com exemplos, né, porque o que eu sei, por exemplo, no meu setor, existe 2 pessoas ou 3, enfim, mais 40, na verdade mais 50, tá? Eu sei que eles, né, para algumas coisas, eles são mais lentos. Por exemplo, para tecnologia. Quando a gente usa algum software, eu lembro até hoje, né? E eu não tô, tipo, apontando o dedo, não. Eu tô falando a real, tá? Não é todo mundo que é assim, mas nesse caso, um colega meu foi. Ele não conseguia entender algo. Se liga, eu não sou... alemão não é minha língua fluente, é minha língua materna. Eu não sou super fluente em alemão, né? Eu me comunico todo dia, enfim, sem frescura, falo mesmo, erro mesmo. Mas, enfim, num curso, né, quando você está dentro de um curso e eles usam várias palavras específicas, muita coisa eu não pego. Eu pego com contexto, mas eu não pego muitas coisas, porque é super específico, né? A gente estava lá tendo um curso de Creo, né? Dry D, ou 3D, né? Creo e, cara, assim, como eu falei, né? O vocabulário regaçando, hora eu pegava tudo, hora eu não pegava, mas eu continuando, focado, fazendo as atividades. E esse colega, alemão, mais 50, muita coisa ele não entendia, né? Então, assim, mas meu chefe, por exemplo, é um cara super cabeça aberta. Por quê? Porque ele sabe, um time bom, um time realmente bom, tem pessoas de diferentes idades, diferentes backgrounds, diferentes nacionalidades. A gente tem chinês, a galera da Rússia, eu do Brasil, alemão, enfim, e tem pessoal da Turquia. Então, assim, é uma mistura, sabe? Por quê? E de idade também. Tem uma profissional de 20 e poucos anos, tem os de 30 a 40, né, que eu me incluo nessa, e tem os mais 50, como eu falei. Então, eles são muito abertos a ter pessoas de diferentes perfis e backgrounds dentro da equipe. Isso é claro para mim. Não existe esse tipo de preconceito, pelo menos eu não sinto, tá? Pelo menos eu não sinto. O que eu digo para você é o seguinte: acho que você com seus 40 anos, né, essa vida com experiência, o que você pode fazer é o seguinte: o que você vai ser indagado, por exemplo, né? Se você... Imagina o que você fez aí, como é o seu nome? Renato. Renato, imagina o que você fez aí dos seus 18 anos até agora, tá? Vamos falar aí que são, sei lá, 25, 30 anos, tá? Eu não sei a sua idade exatamente, então vou chutar isso aqui, tá? Pensa nesses anos, tudo que você fez,
Então, você vai usar essa narrativa, essas atividades, para você mostrar o que você desenvolveu como pessoa, como profissional, olhar para a vaga e você tem que linkar tudo isso, ou tudo que a vaga pede, com o que você aprendeu e fazer, e desenvolveu, e fazer com que eles olhem você como um candidato muito interessante, com muito potencial. E daí, qual que é a pergunta que uma pessoa que está avaliando tua candidatura faria? E eu faria também. Por que será que o Renato ele quer entrar numa vaga de júnior? Se ele tem X anos de experiência, mais de 15 anos de experiência. Por quê? Então você tem que responder essa pergunta antes dela chegar. Esse é um dos segredos para você não deixar o recrutador te cortar, né? Isso é a mesma coisa com qualquer problema ou dificuldade que você tem no teu currículo, na tua vida profissional. Por exemplo, uma grande pausa, uma grande lacuna. Você tem que responder essa pergunta escondida. Você tem que responder antes dela chegar, entende? Porque se você não fizer isso, a chance de você ser cortado ou cortada do processo seletivo é gigante. Porque quando você deixa lacunas, ponto de interrogação na cabeça do recrutador, isso gera aquele incômodo suficiente para ele deixar você de lado, tá bom? Então, na minha visão, eu acho que não é a sua idade que faria um problema em se aplicar a uma vaga júnior, tá, Renato? O que eu acho é que você precisa preparar uma aplicação condizente, né, com a vaga e, ao mesmo tempo, provar por que você deseja trabalhar aqui com a gente como júnior, se você poderia entrar como sênior, por exemplo. Né? Dando só um exemplo, tá? Uma desculpa boa seria, por exemplo, olha, eu quero abraçar essa oportunidade, eu quero ter essa oportunidade como engenheiro júnior, porque eu estou fazendo essa transição profissional do Brasil para a Alemanha, então eu sei que vai ter o desafio com o idioma, com o local, apesar de eu estar já estudando um pouco do idioma, já estar estudando o local, isso tem que estar lá dentro, tem que estar na tua aplicação e tem que estar aqui na tua cabeça, isso tem que estar em movimento, realmente fazendo essa adaptação e integração. Eles têm que sentir que você vem para ficar. Se você não trouxer isso, se você trouxer aquela... É como eu falo para vocês, você mirar em um monte de país e vier com aquela, eu estou buscando uma oportunidade fora, eles vão falar, cara, a Alemanha não é o país que ele realmente quer, ele quer só sair do Brasil, né? Ele só quer meter o pé, então a gente não quer isso. Então você precisa vir realmente com uma narrativa forte, independente da sua idade, independente de quanta experiência você tem, né? Mas trazer isso na bagagem e no documento de aplicação. Eu vou falar sobre isso, né, do mapa de candidatura aí, do formato alemão. Eu vou falar sobre isso no nosso evento Você é Engenheiro na Alemanha, que vai acontecer dia 13 de abril. Para quem não se inscreveu, depois da live, vai no link e se inscreve lá, tá bom? Show! Qual o percentual de um salário médio de 50k fica retido como imposto? Qual valor vai realmente para o nosso bolso? É uma boa pergunta, sabe por quê? Porque isso não depende apenas de um valor específico. 50k vai X para o teu bolso e X para o imposto. Depende muito da sua situação fiscal, tributária. Se você é solteira, casada, com filho, sem filho, você está casada, quem recebe mais, seu marido ou você? Qual é a classe de imposto que você vai usar? Isso vai interferir na porcentagem que você vai receber, né? Tem o local onde você vai trabalhar, né? Qual é o estado que você vai trabalhar. Muita coisa interfere no teu salário, né? Para que você saiba exatamente o que você vai receber. Uma dica que eu dou, deixa eu pesquisar aqui, eu não vou mostrar porque, enfim, tá no meu computador e eu tô aqui pelo celular, mas eu vou pesquisar o site, eu vou falar para vocês aqui qual que é. Gehalt Netto Rechnung. É isso. O nome do site, eu vou virar aqui, eu vou escrever aqui como é que você... eu vou escrever... Deixa eu ver se eu consigo escrever para você. Eu não consigo, não. Tá. Para pesquisar salário, você vai colocar isso aqui, ó. Bruto, hífen,
Netto Ethan Rechner. É isso? Deixa eu clicar aqui. Deixa eu clicar para não deixar vocês... se vocês colocarem isso na internet, vocês vão pegar. Mas o site tá Gehalt.de Einkommen. Eu tô escrevendo tudo aqui para ajudar vocês, galera. Desculpa aí, para quem chegou, me perguntaram aqui quanto que recebe de líquido de um salário bruto. E eu falei que isso depende muito da classificação fiscal que você tem. E eu acabei de achar um site, estou tentando passar para vocês por escrito aqui, ó. Vai ficar grande isso aqui, viu? Mas vai valer a pena. Legal. Eu acho que é isso. Eu vou escrever aqui e daí vocês dão uma olhada depois, tá bom? Deixa eu ver onde eu tava agora, que eu me perdi. Deixa eu voltar aqui. Então já foi. Legal. Da cultura alemã ter plano de carreira ou somente as multinacionais alemãs fazem isso? Plano de carreira, você diz um plano para que você se desenvolva dentro da empresa? Se for isso, você precisa montar a estratégia com o seu manager, com a sua empresa, mas dependendo da empresa que você está trabalhando, né, você vai conseguir um emprego bom, mas é um emprego que você vai ficar ali. Eles querem que você fique ali e perpetue ali, tá? Não são todas as empresas que querem que você cresça e, enfim, visionária e seja ali a gerente da parada, né? Não são todas as empresas, tá? Então você tem que conversar e entender como que é o esquema de cada empresa. Até um exemplo legal que você trouxe isso, que eu tava me aplicando, na época eu tava me aplicando aqui, e eu falei, cara, eu vou aplicar qualquer vaga, eu queria uma vaga, né? Eu queria uma oportunidade. Daí eu me apliquei uma vaga que tava citando como técnico, né? E eu falei, e depois eu descobri que eu não podia, porque como eu tava aqui como estágio de graduação, eu tinha que me aplicar somente a engenharia. Mas enfim, eu me apliquei como técnico, daí me chamou para entrevista e ele perguntou, né, qual que é o seu intuito, qual que é a sua motivação de estar aqui, o que você pensa em fazer. Olha, eu falei, basicamente, né, ajudar a empresa, me desenvolver e subir de cargo, ser um engenheiro, não sei o que, enfim. E comecei a mostrar a minha aspiração ali, né, emocionado, todo feliz. E ele falou, cara, muito legal, continue com esse pensamento, só que ser sincero, eu busco alguém, ele falou dessas palavras, tá? Eu busco alguém um pouco preguiçoso e burrinho para ficar aqui nisso e não querer sair daqui. Eu fiquei meio que estagnado, assim, tipo, caraca. Ele falou, porque é uma posição onde a gente precisa treinar alguém para, no caso, né, que eu ia me aplicar, para visitar clientes, consertar máquina, etc. Eu não quero que eu treine essa pessoa 6 meses e ela, depois de 1 ano, ela saia, né? Então, o investimento que eu faço, ele é demorado, então eu quero que ele fique, eu quero que ele realmente fique. E ele fala literalmente desse jeito. Então, você agora, na tua aplicação, você tem que entender o que você quer, né? Eu olharia da seguinte forma, tá? Sendo estratégico aqui. Eu olharia e conseguir minha primeira vaga na Alemanha. Não importa aonde, né? Eu conseguiria a minha primeira vaga, seja um estágio, seja direto como engenheiro júnior, seja direto como engenheiro na tua senioridade, mas eu não ficaria escolhendo. Eu seria flexível, né? Aproveitaria a oportunidade, entenderia como é a empresa, será que eu consigo crescer aqui? Consigo, legal. Então vamos falar com eles, vamos me desenvolver, vamos treinar isso e aquilo. Olha para a empresa, não consigo crescer aqui? Dá o teu melhor, aprende, colabora, ajuda e olha para frente. E olha para as próximas oportunidades, entendeu? Então, depende muito da empresa. Eu não diria que isso aí de ter essa cultura de plano de carreira
é de todas as empresas, não é. Depende muito da empresa, depende muito do cargo também, tá bom? Oi, tudo bem? Como saber qual é a região da Alemanha mais propícia para a minha área de formação, engenharia elétrica, e para o nicho da área, como por exemplo, sistema de potência, geração de energia e etc. Legal pergunta. Primeiro, como eu falei, né? Eu acabei de falar aqui e eu vou repetir. Eu não fecharia as portas para nenhuma oportunidade. Então, imagine-se. Eu vou citar algumas. Vou responder você e depois vou citar algumas outras coisas. Eu olharia, por exemplo, quando você pesquisa esses termos que você citou, né, como sistemas de potência, geração de energia, quais são as regiões que vêm, né, quais são as multinacionais, aonde elas estão, as grandes empresas, né? Com certeza você deve ter um top 3 na cabeça, deve ter uma região. Isso é legal para você e dá um norte. Mas por que isso é importante para você agora? É porque você quer morar na Alemanha? Ou é porque você, enfim, já tá planejando um outro próximo passo? Se eu fosse você estando no Brasil, eu não pensaria nisso. Eu focaria em descobrir o nome da vaga e quais são os pré-requisitos para contratar você, né, para a vaga que vai dar um match com você, que mais se assemelha com o teu perfil. Eu estou dizendo isso porque os nomes das vagas na Alemanha são diferentes do Brasil. Não adianta você colocar engenheiro elétrica que você vai encontrar 1% das vagas. De verdade. O nome da vaga, cada empresa tem um nome diferente aqui. Né? Cada empresa tem um nome diferente. Então não fica brincando de procurar nome de vaga com a sua formação. Busque palavras-chave, né? Busque dentro da empresa que você deseja trabalhar, na área que você deseja trabalhar, palavras-chave e as vagas. Daí você vai começar a entender mais ou menos como que funciona e quais são os nomes específicos para as vagas na área que você busca ou no cargo que você busca. E entender qual que é o teu cargo. No meu caso, por exemplo, os cargos que mais fecharam comigo é engenheiro de campo, engenheiro de serviço, engenheiro de aplicação, né? Então, esse foi pro meu perfil. Só que no Brasil, de verdade, eu pouco ouvi falar sobre isso. Né? Existe, né? Depois de pesquisar eu entendi que existe. Só que eu não ouvia, eu só ouvia engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro não sei o quê. E não é o caso, tá bom? Então, para responder você, eu não olharia pro qual que é a melhor região, eu olharia pro qual é a vaga, né? Qual é o cargo que mais chama as vagas que dão match com o meu perfil e eu abriria o leque. Daí se você tem... Imagina que agora você tem escolha. Né? Você achou vagas em todos os estados. Daí agora você vai para a sua própria escolha. Eu aplicaria todas, né? Só se for muita vaga, daí eu não aplicaria todas, mas eu aplicaria. E depois que você passar o processo seletivo, que você realmente ter ofertas, daí você pode escolher, né, com carinho. A região que mais me agrada é essa, por causa disso. É porque eu busco lazer, porque eu busco noitada. Não, é porque eu busco sossego, eu busco uma vida calma e assim por diante. Então, antes de pensar na melhor área, na melhor zona, na melhor localização para a tua área, pensa, né, que você precisa achar as vagas primeiro. E depois, talvez você possa começar a escolher a área. Se você está num momento aí de brainstorm, eu quero ir para a Alemanha e eu tenho que escolher uma região, escolhe uma região onde as maiores empresas na tua área específica estão. É uma possibilidade, tá? Só que, como eu falei, às vezes você vai pegar lá uma entrevista lá do outro lado da Alemanha e daí vai ser de você pegar trem para lá e mudar, enfim. Por isso que antes de qualquer coisa eu falo, se aplique no Brasil, não pense em vir para a Alemanha, né? Tem aí todo o desafio de troca de idioma, cultural, burocracia. Então, faça tudo do Brasil para você conseguir fazer esse processo ser menos difícil, tá? Porque ele é difícil. Agora, faça do Brasil que você tenha a sua família, amigos, você tá lá falando em português,
talvez você está ganhando seu dinheirinho ainda. Então, vai ali, vai administrando e fazendo a preparação do Brasil. Porque se você vem de paraquedas, cai aqui, pega lá um visto de procura de emprego, meu Deus, eu já falei isso para não cliente, para cliente, eu falei, não faz isso, porque só tem exceções, né? Poucas exceções eu falo para vir para cá, mas de resto eu falo, fica no Brasil, faz todo o processo do Brasil, fica tranquilo. Realmente, só se, sei lá, depois de várias entrevistas, passar o processo seletivo e porque você está no Brasil, a gente não vai falar com você. Se você ouvir isso 10 vezes, aí beleza, ok, entendi que o Brasil é o problema. Mas de verdade, nunca vi esse problema acontecer. 2 clientes meus, eles receberam da empresa para viajar de avião, isso mesmo, pago pela empresa, do Brasil para a Alemanha, fazer entrevista e voltar para o Brasil. Um foi contratado e o outro está esperando a resposta agora. É para vocês verem que pode acontecer, dá de fazer isso acontecer, ou ainda ser contratado sem nunca ter pisado na Alemanha, né? O que mais acontece, que é fazer tudo online e só receber a oferta por e-mail, assinar, mandar de volta, dar entrada no consulado, fazer as malas e vir para a Alemanha, tá bom? Então é isso. Show. Deixa eu tomar um pouco d'água. Tenho 37 anos, me formei em engenharia civil há 3 anos, mas eu tenho 15 anos de experiência como técnico. É um perfil bom em termos de experiência? Rapaz, para quem entrou aqui na Alemanha com 0 experiência, na verdade só tinha estágios, iniciação científica, isso é um baita perfil. Para 37 anos é um baita perfil. Então, fica tranquilo. Mas você tem que saber traduzir isso para a vaga que você vai se aplicar. Não adianta ter 15 anos nas costas de experiência e não saber dar um match com a vaga. Porque daí você vai ficar... A experiência vai estar lá, mas o match não vai estar. Então eles não vão ver o porquê te chamar para ter essa conversa, né? Para te entrevistar. Porque você tem que gerar essa curiosidade com essa sensação de caramba, olha esse perfil. Olha como é compatível com a nossa oportunidade, tá bom? Olha como ele pode agregar aqui. É esse tipo de coisa que você tem que gerar, tá bom? Como me aprimorar tecnicamente sem ser através de uma pós, uma vez que essas normalmente são mais voltadas às normas técnicas brasileiras? Olha, depende da tua área específica. Existem alguns cursos gratuitos de normas alemãs, já achei aqui alguns cursos gratuitos, você pode pesquisar, pesquisa VDI, que é a Associação de Engenharia da Alemanha, pesquisa TÜV, T é um U com 2 pontinhos, né? E o V, TÜV, tem também cursos, né? Alguns são pagos, outros não. Pesquisa isso, por que eu tô falando isso? Porque se você vê alguma norma que ela se repete nas vagas que você quer se aplicar aqui, seria legal você fazer um cursinho, mesmo que for baratérrimo lá ou de graça, se familiarizar para você colocar, seja no teu currículo ou pelo menos falar numa entrevista, olha, eu já procurei saber, no Brasil funciona assim, aqui funciona assado. A única diferença do Brasil para a Alemanha é isso aqui. Então você já está informada, você já se habituou com isso, tá? Então você buscar se informar antes, seja com material gratuito, com cursos, faz toda a diferença, né? Acho que pós não, assim, sendo muito sincero, não é algo que vai agregar, só se for muito específico na área que você realmente precisa trabalhar e desenvolver e quer desenvolver. Mas, em geral, eu sempre falo pra galera não gastar dinheiro, assim, tipo, não torrar dinheiro com formação. Brasileiro é muito ligado a certificado, né? É muito ligado a certificado. Então, é formação pra caramba. E, no final das contas, o que você tem que trazer é a ação, né? A habilidade. É o vamos resolver o pepino aí, vamos fazer acontecer. É o que eu falei até com a coisa do idioma. Que adianta você ter lá um idioma bonitão, que tirou 10 na prova, que é o melhor aluno, mas não sai uma palavra da tua boca. Então é isso. Então, o certificado é bonito. Talvez chame até atenção, mas se você não coloca em prática, não consegue demonstrar, é difícil.
Então, dependendo da habilidade que você está falando, eu buscaria fazer projetos pessoais, seja você mesmo desenvolver, seja fazer como autônoma projetos, se colocar à disposição, né, vender esse tipo de serviço para você conseguir colocar em prática e desenvolver, realmente buscar a oportunidade de colocar a mão na massa, não ficar só esperando, vou esperar uma empresa me dar a oportunidade. Não, vai lá. Por que você, se você estiver parada, por exemplo, cara, vai lá e coloca, não tem, faz à noite, dá o gás. A gente, às vezes, na vida, a gente tem que ser um pouco desbalanceado para conseguir alcançar o que a gente busca. Depois volta nos eixos, né? Eu já trabalhei em 2 empregos, fazia, como que era, né? O que eu fazia naquela época? Eu trabalhava em 2 empregos, eu fazia cursinho e fazia Senai de sábado. Então, assim, eu dormia 3 horas. Eu fiz isso por 4 meses. Foi loucura. Assim, claro que não é todo mundo que deve fazer isso. Isso porque eu precisava, porque eu realmente queria passar na universidade numa federal naquela época e deu certo. Mas não é fácil, né? Tudo que você quer muito na vida, você vai ter que botar muita energia. Porque você quer algo que é acima da média, você vai ter que fazer algo acima da média. Não que você tenha que se machucar, não ser saudável, mas precisa colocar dedicação, tá bom? Show. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Matias, boa tarde, estou no último período de engenharia de controle e automação, tenho espanhol nativo e estou aprimorando o inglês, mas consigo me virar super bem no meu nível atual. Quero ir para a Alemanha. Legal, tá no caminho certo. Olha que legal, ó. Olha a tua situação, Matias. Você fala português, você falou que fala espanhol nativo, ou seja, você é fluente em 2 idiomas, e você consegue se comunicar em inglês. Pega aí, ó, numa área de trabalho cliente, numa área internacional, numa área aí que trabalha com empresas que falam espanhol, que falam português. Você entende? Você tem que usar eu falo para todo mundo, vocês têm que usar os superpoderes de vocês. Não olha o superpoder do amiguinho e tenta conseguir uma vaga. E se compare e fala, meu amiguinho tem isso, então eu não vou conseguir. Não, cara. Eu, Gerson, nunca tive o idioma como superpoder. Eu vou repetir. Eu nunca tive o idioma como superpoder. Eu sempre tive dificuldade em aprender idioma. Sempre, 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 galera. Assim, ó, eu tô aqui na Alemanha há 10 anos. Eu uso inglês e alemão diariamente. Eu erro todos os dias. Todos os dias. Gerson, você não tem vergonha? Já passou essa época. Já passou essa época. Tá vendo essa barba aqui, ó? Tem quase 40 anos. Então, não... Cara, de verdade, quando você vê... se eu tivesse essa vergonha, eu não tava aqui, ó, graças a Deus, com o bolso cheio, com a família, com tudo, com a geladeira cheia, né? Pensando em férias boas, com futuro. Então, assim, utiliza o seu superpoder. Qual que era o meu superpoder na época? Eu tinha experiências com fabricação de usinagem. Então, eu olhei pra mim, cara, o que eu fiz na minha vida que vai me transformar como alguém especial pra cá? Eu falei, eu fiz Senai, fabricação de usinagem. Eu fiz iniciação científica em laboratório de fabricação de usinagem. E eu fiz um estágio que também tinha usinagem. Adivinha? Eu somei tudo isso e falei, olha aqui, ó, eu tenho experiência com fabricação de usinagem. O que você traz mais? Tesão, muita vontade, motivação, energia. O resto, eu tive que aprender. Comunicação, sempre melhorando, né? Enfim, trupicando, não entendia, perguntava de novo e assim por diante. Tomei uns tabef na cara, sim, passei vergonha, passei, chorei, mas tô aqui, benzaço, graças a Deus. Então, não vai ser fácil, mas é possível. Só acreditar, beleza? Show. Pra cima, vamos lá. Ir com o visto Opportunity Card é a melhor estratégia ou a mais rápida para conseguir uma oferta de trabalho? Nope. Não é a melhor estratégia e não é a mais fácil para conseguir um trabalho. E digo mais, é a mais fácil de você ter cabelo branco e realmente entrar num parafuso. Por que eu tô falando isso? Por que não faz sentido? Tipo, cara, como assim? Eu ir pra Alemanha,
estar na Alemanha não vai me abrir portas, não vai me dar oportunidade? Óbvio que vai abrir portas e pode dar oportunidade. Só que não é só estar na Alemanha. Não é. Imagina, de verdade, imagina que fisicamente, eu estou na Alemanha agora, tá? Agora são 11 da noite, aliás. Eu estou na Alemanha agora. Se eu ficar dentro de casa, o que muda pra mim? O que muda numa aplicação entre eu, né, a minha aplicação e a tua? Quase nada. Quase nada. De verdade. Agora, se você é cara de pau, não, eu vou sair aqui pra rua, eu vou falar em alemão, eu vou errar, eu vou tentar, eu vou em feira de trabalho, eu vou bater na porta de galera, eu vou entrar em grupo, você vai se mover, daí sim eu falaria, pode dar boa. Não é garantido, mas pode dar boa. De resto, imagina, você recebe em real agora, imagino eu, né? Se não for uma exceção. Você vir para a Alemanha, você vai pagar em euro. Para você vir com o Opportunity Card, você tem que pagar adiantado, se eu não me engano, 1.000 euros por mês. Ou seja, 6 mil reais. E colocar numa conta bancária bloqueada. Ou ter alguém responsável por você financeiramente. Cara, eu tô falando de 12 vezes 6. Meu irmão, a gente tá falando de grana, cara. De grana. Então, assim, não é todo mundo que tem 70 mil para conseguir ficar um ano aqui na Alemanha, né? Então, se você tem, legal, mas eu de verdade falaria para você se aplicar do Brasil, investe dinheiro em outra coisa, ou guarda porque você vai precisar, quando você for contratado, fazer a viagem rápida, enfim, né? Mas não vem de supetão achando que a sua localização física vai te colocar num patamar de conseguir uma vaga rápida, tá bom? Como descobrir a região da Alemanha mais favorável para a minha área? Você já perguntou isso e eu respondi. Legal. Engenheiro de produção e engenheiro mecânico. Boa. Cheio de oportunidade. Sou engenheiro mecânico, especialista em projetos mecânicos, SolidWorks, sou especialista em R12. Tem esse mercado na Alemanha? Com certeza, você trabalha com projetos mecânicos e software 3D. Cara, todas as vagas que eu passei, eu mexi com software 3D. Né? Sou engenheiro mecânico também. Então aqui tem muita oportunidade. Tá? Depende do que você trabalhar, mas tem muita oportunidade. Em relação à norma, você tem que checar a compatibilidade com a norma brasileira e a norma daqui, em relação a isso. Tá? Eu lembro que eu trabalhei com NR12 no Brasil, NR10, 12, mas aqui eu nem busquei saber me aprimorar, tá bom? Mas isso aí é fácil. Coloca NR12 e DIN e compatibilidade, você vai encontrar isso aí, tá? Estou atuando de forma autônoma. Isso é muito bom. Uma dica para vocês que estão desempregados ou fora da área, atuem de forma autônoma. Coloquem à disposição do mercado de trabalho para você conseguir estar na profissão mesmo não estando. Ou seja, talvez, imagine, você está fazendo um bico de alguma coisa, mas você está aberto a trabalhar como autônomo, né? Enfim, e isso aí te ajuda a pegar projetos, a ganhar experiência e lá no currículo você colocar isso, tá bom? Galera, é isso. Lembrando vocês, dia 13 de abril acontece a primeira aula do nosso evento. Você, engenheiro da Alemanha, se você deseja, né, ou almeja uma carreira aqui na Alemanha como engenheiro, como engenheira, você precisa estar nesse evento. Se inscreve lá, gratuito. Cara, eu passo muita informação, eu passo realmente um pouquinho da minha história, dos perrengues que eu passei, mas que no final, graças a Deus, me deu essa oportunidade aqui de estar na Alemanha falando com vocês. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui na Alemanha contando essa história, né? Eu de verdade, no melhor dos sonhos, quando eu estava lá na UFSC, né, estudando engenharia, vendo a galera indo para intercâmbio, indo para fora, e eu falando, cara, não tenho nenhum tostão, nunca vou fazer isso acontecer. Eu queria muito que acontecesse, eu busquei muito, e eu tentei muito, tomei muitos não, assim, eu não consegui bolsa do Ciência Sem Fronteira, porque eu não tinha inglês, eu não tinha nota boa, então eu falei, cara, talvez não seja pra mim, né? Mas eu não desisti, então eu continuei, eu tive que dar uma pausa, assim, eu realmente estava muito bolado e que não dava, mas eu continuei e deu tudo certo. Vou contar os detalhes para vocês aí no evento sobre essa história. Então não desistem, né?
Talvez não seja agora, talvez seja, enfim, no próximo ano, mas o importante é você começar agora a colocar em prática, porque o que você faz hoje vai trazer o que você busca no futuro, beleza? É isso aí, um abraço, a gente se fala.